Oi, e aí, gente, tudo certo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à disciplina, ingressando num grande tema, o tema provas, tá? A aula de hoje é sobre uma teoria geral das provas, que eu vou trazer para vocês algumas informações importantes sobre isso, conceito de provas, várias coisas. E também vou falar um pouquinho sobre princípios relacionados às provas, até recordar com vocês dois princípios que a gente já estudou, que são o princípio da presunção da inocência e aquele da vedação à autoincriminação, nemo tenetur sine tegere. No processo penal 1, a gente estuda princípios de uma forma geral e acaba estudando esses dois. E agora eu reforço, porque eles são bem ligados a esse tema provas. Então, eu vou compartilhar minha tela. O PowerPoint já está no cigarro. Vamos lá. Teoria geral da prova. Então, no primeiro momento, a gente coloca aqui conceito, destinatário e finalidade da prova. O que é a prova ou o que são as provas, gente? São os instrumentos idôneos à formação da convicção do julgador acerca da existência ou não de determinada situação fática. Então, aqui, a gente conceitua a prova ou as provas como instrumentos, e aqui a gente já diz até a quem ela se destina, ao juiz, ao julgador. E qual a sua finalidade? A finalidade da prova é demonstrar que algo ocorreu ou não de uma ou outra maneira e, assim, influenciar na convicção do juiz. Uma observação importante, gente, é que a prova ela visa reconstruir os fatos alegados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade, isto é, com o que aconteceu, com a verdade. Tá? Então, esta reconstrução do que ocorreu é o intuito da prova. É por meio dela que se procura alcançar a verdade, demonstrar que algo aconteceu ou não, e assim influenciar na decisão final do juiz, numa sentença condenatória ou na absolvição, numa sentença absolutória. O professor Aulir Alpes Júnior, ele fala que o processo penal ele é um instrumento de retrospecção. Olha, o que significa retrospecção? É reconstrução aproximativa de um fato histórico. Melhora. Então, vamos melhorar. Para o Aurir, o crime é um fato histórico. É algo que já aconteceu. É passado. Então, por meio das provas, teremos oportunidades de reconstruir esse passado de forma aproximada. Por que a palavra aproximada é importante? Porque nunca nós vamos chegar naquele momento, naquela realidade que já aconteceu. O máximo é uma realidade aproximada. Bonito isso. Reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Tranquilo até aí? Então, essa daqui é uma expressão bonita de ser utilizada aí quando se pensa em provas, reconstruir. Por exemplo, uma prova testemunhal vai reconstruir um fato histórico, a sua visão sobre um crime, né? E, de fato, é uma reconstrução aproximativa daquilo que aconteceu. Avançando, quero recordar com vocês essa expressão estudada em inquérito policial, elemento informativo. Tá? A ideia de prova não se confunde com a ideia de elemento informativo. Vamos recordar isso? Qual que é a diferença? Os elementos informativos, eles são
documentos, registros colhidos na delegacia ou em sede de investigação policial, qualquer procedimento pré-processual sem observância do contraditório. Por serem colhidos nessa fase preliminar sem observância do contraditório, né, que é um princípio necessário na fase processual, ele tem esse nome, elemento informativo. Lembro de falar com vocês, inclusive, isso, ó, é elemento informativo o interrogatório policial. Por que o juiz, na hora de decidir lá no final, não pode simplesmente abrir o inquérito e falar, não vou interrogar esse cara de novo, ele já falou na delegacia, porque lá não tinha contraditório, era um elemento informativo. Para virar prova, tem que ocorrer um interrogatório judicial. Ele tem que ser ouvido perante o juiz. Até o artigo 155, que a gente vai ler daqui a pouco, nos traz umas exceções, entre elas as provas periciais. Significa dizer que um exame de corpo de delito, por exemplo, o exame de corpo de delito envolvendo uma lesão corporal, o olho roxo de uma pessoa, foi colhido ainda durante a fase de investigação preliminar, foi feito esse laudo pericial. Esse não tem como ser refeito para, entre aspas, virar prova, né, pessoal? Por quê? Porque se a gente pensar em daqui 6 meses fazer esse exame novamente, o olho da pessoa já vai ter sido curado. Então, as provas periciais apresentam-se como exceção. Desde a sua coleta, já são tratadas como provas. Então, eu costumo falar assim, o seguinte para os alunos: o elemento informativo está muito ligado às oitivas, ao que foi falado, ao que é produzido de forma oral, testemunha, vítima, o acusado. Esses, sim, têm que ser refeitos mais uma vez, ser novamente realizados perante o juiz, respeitando o contraditório. Lembram disso daqui, quando a gente conversou sobre isso? O senhor faz quase um ano, não lembro. Ixi, gente, isso daí é tão legal. Espero que lá no fundo vocês tenham recordado disso, porque é um assunto bem assim importante do direito processual penal, você ter essa noção do inquérito policial como momento pré-processual, no qual ausente o contraditório, por isso tem que ter novamente um interrogatório, mas agora perante um juiz. Então, quando eu estou estudando aqui com vocês provas agora, eu fiz essa observação dos elementos informativos para criar essa lembrança em vocês, mas quando eu estou estudando provas agora, já estou pensando nas provas perante um juiz, tá ok? Estamos ouvindo, né? Sim, professor. Ok. A doutrina costuma fazer a seguinte diferenciação: fontes de prova, meios de obtenção de prova. É uma coisinha bem boba, mas eu trouxe aqui porque vocês vão ver isso nos livros. O que é a fonte de prova? A fonte de prova é algo anterior ao processo. Por exemplo, uma pessoa viu um homicídio acontecer. Ela é uma fonte de prova, mas ela ainda não foi perante o juiz testemunhal que ela viu. Ninguém indicou ela como testemunha ocular daquele caso. Enquanto ela não for trazido para os autos, ela é somente uma fonte. O que é o meio de prova? Bom, o meio de prova já são as provas em espécie mesmo. São os instrumentos processuais disponíveis para produzir uma prova. Ou seja, o exame de corpo de delito, por meio dele vai ser produzido um laudo pericial. A prova testemunhal é um meio de prova, porque é por meio de uma prova testemunhal que sairá um depoimento testemunhal que vai dar uma versão de um fato, a careação, entre outros. Então, eu costumo fazer a ligação dos meios de prova com as próprias provas em espécie que a gente vai estudar ao longo dos dias. Já a expressão meios de obtenção de prova são os instrumentos para colher uma fonte de prova. Exemplo, uma busca e apreensão. Busca e apreensão, gente, embora seja estudado junto com as demais provas, não é uma prova em espécie. Por quê? Porque a busca e a apreensão tem o intuito de colher outras provas. Por meio da busca e apreensão determinada pelo juiz, que a gente vai estudar busca e apreensão lá por
terça-feira, vai ser colhida a prova documental. Aqui tem em negrito uma observação que, para a gente não confundir fonte de prova com meio de prova, ó, existe uma lesão corporal. Por si só, isso é uma fonte de prova. A partir do momento que se realiza naquela lesão um exame de corpo de delito, se torna aí sim um meio de prova. Ah, Jacir, fonte de prova, meio de prova e meio de obtenção de prova, dá para confundir, não dá se você colocar no caderno. Coloca lá, fonte de prova anterior ao processo. Exemplo, um olho roxo, um machucado, uma lesão por si só, uma pessoa que viu o testemunho, um homicídio. Meios de prova, não, aí já o exame em si de corpo de delito. Aí sim a prova testemunhal. E meios de obtenção de prova, grava essa palavra obtenção, que são os instrumentos para colher determinada fonte, como a busca e apreensão. Interessante aqui que vocês estão vendo alguns nomes novos, como exame de corpo de delito. Fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso daí. Ainda tratando de teoria geral da prova, eu faço uma importante observação aqui sobre processo penal versus revelia, gente. É interessante isso para fazer uma comparação com o processo civil. Eu não sei se vocês chegaram já nessa parte em processo civil. No processo civil, se o réu é citado e o réu devidamente citado não oferece contestação, deixa transcorrer os prazos, ele é considerado réu. E um dos efeitos da revelia no processo civil é que presume-se verdadeiro os fatos narrados na inicial pelo autor. Nossa, então quando o cara é réu lá no processo civil, é uma maravilha. Aqui no processo penal, primeira coisa, olha a observação aqui, fatos não contestados devem ser, mesmo assim, provados no processo penal. Então, a parte autora no processo penal é quem, gente? É o Ministério Público, é o querelante que oferece a denúncia, queixa, crime. Ingressou com a denúncia. O réu foi citado para responder à acusação. Não citou, deixou transcorrer o prazo. Ele foi encontrado, tá? Deixou transcorrer o prazo. O juiz penal vai emitir um despacho dizendo presume-se verdadeiros fatos narrados na inicial acusatória? Não. Não. E isso é em razão desse estudo nosso aqui, teoria geral da prova. Existe um princípio que protege, digamos assim, os efeitos da revelia no processo penal, que é a presunção de inocência. Mesmo que o réu citado não realize a sua defesa por intermédio de um advogado, mesmo assim a acusação tem que juntar provas no sentido de que ele é o culpado. Não terá um efeito, uma presunção de que ele é culpado por ele não ter respondido à acusação. Não há essa presunção de veracidade. E mais do que isso, o CPP ainda diz que se o sujeito citado não apresentar alguma resposta ou deixar de comparecer ao réu, ao processo, o processo seguirá. Mas como assim seguirá? O que vai acontecer? O juiz vai nomear um sujeito que a gente viu na aula passada, seja uma defensoria pública, seja um defensor dativo para fazer a defesa dele. Interessantíssimo isso, eu gosto muito desse assunto. Alguém tem alguma dúvida? Auri Lopes Júnior, inclusive, fala que, em razão dessa expressão revelia trazer uma carga negativa, ela deve ser evitada no processo penal. Ele fala que a expressão revelia deve ser deixada lá no processo civil. Ele fala que aqui no processo penal é um cenário de inatividade processual. Mas que vai resultar em quê? Professor, mas se ele não se defender por meio do advogado dele, ele vai estar dando espaço, margem para facilitar. Pode até ser, mas mesmo assim o juiz vai nomear um defensor para ele. Tranquilo até aí? Ótimo.
Ô Joacim, Pode falar. que nem nesse caso, esse revel ali, tá? Quando, porque essa perca de prazo, vamos dizer assim, algum perdeu o prazo, isso tem uma maneira de se revogar isso ou não? Que nem perdeu e não tem mais nada para fazer. Aí depende muito do caso específico, né? Se você alegar, por exemplo, uma nulidade na citação, aí pode ser. Tá, Mas em mas regra, uma nulidade, mas que nem, vamos supor, suponhamos assim, uma pergunta, certo? Um determinado advogado, vamos colocar lá, ele perdeu o prazo, porque isso tudo depende de prazos e para contestação, isso e aquilo, certo? Ele perdeu esse prazo. O processo caminha, ou ele para. aí depende do. Você está falando de processo criminal? Mas também, no caso, qualquer Não, tipo não. de processo. Tem várias circunstâncias a depender do tipo de processo. Ah, então tá. Então, Aí, por então exemplo, há maneiras e maneiras, então. isso. Perder prazo no Então, processo civil é bem mais grave, entendeu? sim. No processo criminal, É. aí, ó, perdeu prazo. Eu já vi situações de juiz aceitar peças assim aleatórias. Não estou falando do primeiro momento que gera essa questão que eu estava tratando na aula, mas assim, apresentei as alegações finais um dia depois do prazo. No criminal, costuma ser um pouco mais tranquilo, mas no processo civil é mais ferrenha essa situação. Não, não, porque isso vai prejudicar, que nem no caso, no penal, isso vai prejudicar o réu e muito, né? Sim, mas como eu falei, como não tem essa ideia de revelia no processo penal, mesmo que Ah, prejudique o réu, a acusação vai ter que apresentar provas incriminatórias contra ele. Não vai ter nenhum tipo de presunção de que ele é culpado, entendeu? não, tudo bem, isso aí eu entendi. Eu só talvez a minha pergunta não esteja sendo coloquial para aquilo que eu estou querendo Eu acho que eu entender. não estou entendendo mesmo. Acho que você está querendo questionar a questão da posição do advogado, né? Não estou querendo saber a posição do advogado. Eu só quero saber se isso acarretará problema para o réu, que nem o réu. Tá, Ele está aí tem. preso. Que nem Aí. no processo penal, ele está preso, Uhum, certo? uhum. Foi pedido um prazo, perdeu-se prazo. É só isso, só para um entendimento. Ele perdeu-se o prazo. Esse prazo, certo? É igual eu já perguntei, vou fazer novamente a pergunta para ver. O réu, ele vai ser prejudicado por isso? É por isso que eu só quero entender isso. Se ele vai ser prejudicado ou não. Vamos ler aqui então. Vamos. Fatos não contestados, ou seja, não contestados quer dizer que teve algum tipo de perda de prazo. Sim. Continuam devendo ser provados no processo penal, em razão do princípio da presunção de inocência. Ao contrário do processo civil, no processo penal, essa tal de revelia não acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça acusatória. Qual que é o espírito, então, aqui? Que mesmo que o réu não apresente a defesa preliminar, que a gente fala, essa é o nome da peça no processo penal, ainda assim, a acusação vai ter que demonstrar que ele é o verdadeiro culpado, vai ter que apresentar provas concretas e, se ele perdeu o prazo, nos termos desse artigo 367 que eu acabei de ler, o juiz, para poder seguir no processo, vai nomear um defensor para ele. Entendeu? Sim, agora ficou mais esclarecido. Então, eu dizer para você que ele não vai ter prejuízos, eu digo que o fato de ele ser um pouco omisso vai prejudicar ele, porque ele vai ter um defensor dativo que não vai ter contato com ele, digamos assim, especialmente se ele tiver condições de contratar um advogado. Mas a omissão do processo civil é muito mais pesada, porque no processo civil vai ser decretada a revelia e um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos, entendeu? Alguém sabe me informar se vocês já estudaram essa parte de contestação no processo civil, revelia? Sim, professor, já estudemos. Ótimo. Então, espero que tenha ficado assimilada essa ideia de revelia. Assim. É uma ideia bem comum que vocês têm que ter noção no direito,
porque vocês vão passar por audiências e situações onde o sujeito é rebelde. Ótimo. Ônus da prova. Ônus, gente, é o encargo que recai sobre as partes de provar a veracidade acerca das afirmações por ela formadas ao longo do processo. Então, se eu falei A, eu tenho que provar. E o 156 do CPP diz logo no começo que a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Se eu disse, então eu tenho que provar. Uma expressão bem básica, né? Bem cultural, que é bem comum até fora da esfera do direito. Ocorre que a gente tem que ir além, né? Muito pouco, muito raso isso. Então, vamos fazer uma distribuição desse ônus da prova aqui, ó. Então, quem que é o autor da ação penal, gente? Se ela for pública, é o MP. Se ela for privada, é o querelante. Cabe a ele a prova incriminatória. O que significa prova incriminatória? Cabe ao autor da ação penal provar que o delito ocorreu, ou seja, a materialidade delitiva, e provar também que o réu é o autor do crime. Ou seja, quando você abre uma denúncia, vai estar lá, da materialidade delitiva, conforme folhas tal, o exame de corpo de delito demonstrou a lesão corporal. Da autoria, conforme narrado, fulano de tal esteve no local, praticou ato X, visto por não sei quem. Então, tem que estar discriminado as provas para incriminar o réu. Cabe à acusação isso daí. Se, de alguma forma, a acusação, além de incriminá-lo a título de cálculo de pena, de dosimetria, quer que a pena dele seja aumentada pela presença de algum tipo de circunstância que aumente a pena, também tem que provar. Também tem que provar a existência de circunstância que exaspere, que aumente a pena do sujeito. E é interessante, levanto mais uma vez o princípio da presunção de inocência, que a acusação ela tem que produzir no julgador, no juiz, um juízo de certeza. Tem que produzir um juízo de certeza. Ela não pode abrir mão, desincumbir desse ônus da prova. É dela. Porque, no caso de dúvida, indúbio pro réu. A dúvida favorece o réu, a absolvição do réu, ou a não aplicação da causa de aumento de pena. Então, a acusação tem que produzir um juízo de certeza no julgador. É interessante a gente observar ainda que, em razão do que eu disse, compete à acusação provar a autoria e materialidade. Então, o réu, ele não tem que provar que o delito não ocorreu. Esta prova, o ônus dela é da acusação. Então, na defesa, eu deixo a acusação se virar e eu não toco nesse assunto. Não é bem assim, né, gente? É interessante que você, réu, por meio de seu advogado, procure abalar a credibilidade das provas que a acusação apresentou. Para que você vai querer abalar essa credibilidade? Para criar no juiz a dúvida. Para criar no juiz a dúvida para que, ao final do processo, o juiz, indúbio pro réu. Né? O professor Hélio Tomaghi também, sobre esse assunto, tem uma interessantíssima frase. O fato de eu não ter o ônus da prova não significa que eu não possa produzi-la. Nossa, isso daqui é top. Olha o que eu estou dizendo. O fato do réu não caber a ele a prova incriminadora não significa que eu não possa produzir provas para contraditar o que foi apresentado pela acusação. Eu vou produzir. A acusação apresentou como testemunha A, B e C. Beleza, eu também quero ouvir A, B e C. Não, eu quero ouvir D, E e F. Não é simplesmente ficar parado achando, não, deixa ele se virar que a prova, o ônus da prova dele. Não. Abale a credibilidade das provas apresentadas pela acusação. Interessante? Alguma pergunta até aí? Coloca aqui como observação que existe uma prova tida como negativa que visa desconstituir as provas em que se funda a acusação, cujo ônus da prova pertence ao réu.
Então, se o réu alega um álibi, e é uma palavra muito famosa, né? Álibi, aí o ônus da prova compete ao réu. Se o réu alega um álibi, o ônus da prova compete a ele. O que é o álibi, gente? A gente sabe, a gente vê muito filme e novela. É a impossibilidade material dele ter participado no crime, porque ele estava, por exemplo, em um outro local. Aí o álibi, se invocado pela defesa, compete a ela provar. Ao réu compete provar outras coisas, daqui é interessante. Às vezes, no processo penal, a gente fica com a ideia da presunção de inocência, acha que o réu não precisa provar nada. Acabei de dizer que ele precisa comprovar o álibi, e ele também precisa provar, aqui lembrando um pouco de direito penal 1, causas excludentes de ilicitude, causas excludentes de culpabilidade, causas excludentes de punibilidade. Então, um exemplo. Se o réu alega que agiu em legítima defesa, é ele que tem que provar que efetivamente agiu em legítima defesa. Olha que interessante isso. Então, agora eu vou bem a fundo. Quem não conseguir me acompanhar, repito o que eu disse na aula de ontem, a necessidade de, em algum momento, vocês revisitarem direito penal 1, direito processual penal 1. Olha o que eu vou dizer. Então, se a gente pensar no conceito analítico de crime, a acusação tem que provar o fato típico. Já as excludentes que depois vem a seguir, ilicitude, culpabilidade, é a defesa que, caso invoque elas, tem que provar que o réu estava acobertado por elas. Não, ele agiu em estado de necessidade, em embriaguez completa por causa de fortuito ou força maior. E outra coisa, se a legítima defesa não ficar provada, a dúvida aqui não vai favorecer o réu. A ausência de uma concreta realidade, uma concreta prova de que o sujeito agiu em legítima defesa, desautoriza o reconhecimento dela. Ou seja, eu, defesa, aleguei, meu cliente agiu em legítima defesa. Eu tenho que provar. Se não colar, ele vai ser condenado. Também, se eu alegar defesa, circunstâncias que atenuam a pena, não, meu cliente era menor de 21 anos na época do fato, tem que apresentar prova documental. As circunstâncias que atenuam a pena, que mitigam a pena, também compete à defesa prová-las. Acho muito massa isso daqui, gente. Por quê? Porque a gente tem, lá em processo penal, isso daqui nós fomos mais a fundo algo que a gente estudou em processo penal 1. Lá no processo penal 1, a gente para na seguinte expressão: o ônus da prova cabe à acusação. Agora a gente foi a fundo, dizendo que tipo de ônus da prova cabe à acusação, que é a prova incriminadora, e que outros tipos de ônus da prova cabe à defesa. Excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, compete à defesa. Alguma pergunta? Ótimo, então vamos avançar. Item 6. Iniciativa probatória pelo magistrado. Vamos ler o artigo 156 agora de uma forma geral. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício, ou seja, por ele mesmo, ordenar, mesmo de antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, aqui a gente tem cenários onde o juiz realiza a colheita de provas por ele mesmo. Artigo extremamente criticado e questionável. Por quê? Alguém pode dizer para mim por quê? Alguém fala porque amanhã vai ter que falar. Então já solta a voz agora. Amanhã tem atividade. Alguém pode dizer para mim por que esse artigo é criticado? Vou colocar na tela de novo.
Sem olhar no slide quem já baixou. E aí? E aí? Vamos, gente, cadê? Por que são criticados os poderes instrutórios do juiz? Estão me ouvindo? Sim, professor. Então, por que há essa crítica? Não necessariamente é uma Maviane que respondeu sim. Então, tá. Vou apresentar a resposta aqui. No final da aula, a gente conversa, porque amanhã vocês vão ter que estar um pouquinho mais soltos. Ô, Joacir, Oi. o juiz, pelo que entendi, ele tem que ser espectador e não protagonista da ação. Isso aí. Muito obrigado, Rauli. É isso mesmo. Então, a partir do momento que ele atua colhendo provas, ele está se colocando na condição de parte. É isso aí. Isso daí é o que a gente procura prezar nos nossos encontros para não acontecer situações lamentáveis que a gente acompanha aí ao redor do país, ou a gente já acompanhou em casos reais, de juiz se colocando como parte. Não, o juiz, até pela questão da própria imparcialidade dele, ele tem que estar ali para receber, ouvir as provas produzidas pelas partes. Não que ele tenha que ser uma planta, mas ele tem que se colocar na condição de espectador, como você bem falou. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu fechei aqui o meu PowerPoint. Só um minuto. Olha, seu áudio tá ligado, tá? Oh. Então, tá aqui. A iniciativa acusatória pelo magistrado é incompatível com o sistema acusatório. Tanto na fase investigativa como na fase processual, o juiz tem que se portar como espectador, não como protagonista. E o artigo 161, especialmente, que é esse aqui, fala na possibilidade dele produzir provas, né? Isso viola o que a gente entende de sistema acusatório, onde já tem aquelas divisões das funções. A lei anticrime chegou a consagrar expressamente no artigo 3º-A do CPP que o Brasil adota o sistema acusatório. Acontece que a gente tem que fazer esse apontamento, que ela está entre aquelas artigos que encontra-se suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Mas, mesmo que não tenha essa previsão expressa, a doutrina é unânime no sentido de que esse artigo 156 tem que ser visto com as maiores ressalvas possíveis. O que eu quero dizer é que o juiz só poderá tomar uma condução de querer ouvir alguém após ter dado oportunidade às pessoas, às partes, a se manifestar. Então, talvez aqui no inciso 2, talvez ainda, quando se fala num ponto relevante, nós vamos estudar em prova testemunhal que uma testemunha pode falar assim na audiência, ó, quem viu não fui eu, foi ciclano. Aí, talvez, num cenário como esse, o juiz, no caso de testemunha referida, a gente até admita, mas o juiz sair colhendo provas é totalmente descabido, é totalmente inoportuno, viola o sistema acusatório. Item 7, sistema de valoração da prova. Aqui a gente vai estudar como o juiz aprecia as provas, pessoal. Tem 3 sistemas, tá? Sistema da íntima convicção, sistema da prova tarifada
e sistema do convencimento motivado. O primeiro, o sistema da íntima convicção, também conhecido como certeza moral do juiz, nos diz que o juiz é livre para valorar todas as provas, inclusive aquelas que não estão nos autos, trazendo preconceitos e crenças processuais ao processo. Além disso, o juiz não precisa fundamentar o seu convencimento. Gente, o juiz togado, que é o concursado, não pode adotar esse sistema, né? O CPP não adota esse sistema de íntima convicção, algo totalmente subjetivo para as decisões penais. Mas a gente pode colocar como exceção o que os jurados fazem, e é legitimado pela lei, no tribunal do júri. Os jurados decidem conforme a convicção deles. O sim ou o não, na hora da votação, não precisa ser justificado. Não precisa ser fundamentado, motivado. Tanto é que, ontem, inclusive, a gente está falando de tribunal do júri, a oratória ali vale muito, vira uma verdadeira espetacularização para que os jurados sejam, entre aspas, tocados e votem de acordo com o interesse de A ou B. Então, esse sistema da íntima convicção não é, em regra, adotado. Uma exceção é os jurados no tribunal do júri. Sistema da prova tarifada. Aqui, segundo esse sistema, o juiz analisa as provas da seguinte maneira: as provas têm um valor abstrato, fixado em lei, onde as provas têm uma hierarquia, sendo que umas valem mais do que as outras. Errado. Não se aplica. O juiz tem já até adiantando o que a gente adota em regra, uma ampla liberdade para valorar as provas. Não existe em lei dizendo que prova A é mais importante do que prova B. Aqui a gente rompe, e eu peço que vocês façam uma ruptura disso, caso alguém já tenha ouvido essa expressão. Rompem com uma expressão muito antiga que não é aplicada há décadas, de que a confissão é a rainha das provas. Não. A confissão tem que ser analisada junto com as demais provas pelo juiz. Ah, professor, mas o cara confessou, acabou, fica mais fácil. Ok, pode até ficar mais fácil, mas isso não autoriza o juiz a simplesmente descartar as demais provas sem valorar, sem fundamentar o que está previsto dentro do processo. E o sistema C, o sistema de livre convencimento motivado, é o que é adotado em regra em nosso país, onde o juiz tem ampla liberdade para valorar, para analisar e fundamentar seu convencimento em relação às provas. Ele é adotado e está previsto expressamente no artigo 155 do CPP. Vamos lá dar uma olhada nele. Artigo 155 do CPP, famoso artigo do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, por causa daquela questão do contraditório, com exceção de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui entram as provas periciais. Um dos artigos mais bonitos do CPP é esse daí. Então, o juiz analisa conforme sua convicção, tem liberdade para apreciar, mas de forma motivada. Daqui a gente até extrai 3 consequências importantes. Então, não existe prova com valor absoluto. Opa, essa prova foi colhida, então esquece as demais. Não existe. O juiz é obrigado a valorar e analisar todas as provas produzidas no processo, ainda que para negar a utilização delas, mas negue fundamentando. E somente são válidas o que está dentro do processo. Ele não pode ter interferências externas. Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Facinho, né? Professor, Oi. então, tipo assim, se tiver 3 tipos de prova, tem que comparar para até então, deixa eu ver se eu entendi, para ver se uma bate de acordo com a outra. Igual o senhor falou lá, igual na delação premiada, a pessoa vai lá e confessa. Às vezes ela
se confessou, fez ali uma narrativa que às vezes não é verídica, às vezes pela situação ali, né, que ela está sendo pressionada. É isso? Isso, ótimo. Tem que ser analisado o conjunto probatório. Até acho que a semana que vem a gente vai falar sobre a colaboração premiada, é exatamente isso. Está tendo até uma, digamos que assim, estamos passando, acho que até foi pior, por momento de várias colaborações premiadas, às vezes a pessoa colabora para ter o benefício para ela, e nem corresponde à realidade dos fatos. É isso mesmo. Sim, eu já ouvi casos assim, igual eu estava falando lá sobre o juiz. O juiz ele tem que agir de forma imparcial, porque vamos supor, se não tem materialidade, por que vai deixar preso? Exatamente, é isso mesmo. Vamos falar agora, então, dos princípios relacionados à prova penal. Como eu disse para vocês, 2 deles a gente já até estudou. Então, a gente vai recordá-los. E se pintar alguma dúvida, vocês falam. Princípios relacionados à prova penal. Então, o princípio da presunção de inocência. Tão famoso esse, né, gente? Vocês já têm ele na ponta da língua. Para ser considerado autor de um crime, a sentença condenatória tem que estar transitada em julgado. Lembra como a gente conversou sobre isso? Isso tem previsão constitucional. Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E os tratados internacionais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também traz que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que presuma sua inocência enquanto não comprove legalmente sua culpa. Qual que é a regra importante que a gente extrai do princípio da presunção de inocência, que é importante para a nossa aula? Do princípio da presunção de inocência, que diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença condenatória, recai a ideia de que, em razão disso, é a acusação que tem que comprovar a prova incriminadora. É a acusação que tem que comprovar que o autor é culpado. Ora, se eu sou o réu e eu sou inocente enquanto não transitar em julgada a sentença, é a acusação que tem que se virar para provar que eu sou o culpado. Ótimo. Essa é a ideia, mas não se esqueçam do que eu falei há 20 minutos atrás, de que isso não significa que o réu tem que se permanecer inerte. Ele tem, isso é importante num processo, e produzir provas para criar a dúvida no juiz, né? Acabar com a credibilidade das provas incriminatórias. Porque a dúvida, como eu disse também agora há pouco, milita em favor do acusado. Se o magistrado entender que a acusação não apresentou provas suficientes para a condenação, a tese mais favorável ao réu deve ser seguida pelo juiz. A gente até chama isso de favor rei. Qual outro princípio? Esses daqui são novos, mas são bem simples. Princípio da comunhão das provas. Uma vez no processo, a prova pertence a todos. Ou seja, não é apenas de quem levou aos autos. Ou seja, eu apresentei uma prova documental lá, um extrato bancário para tentar demonstrar um álibi. Depois de juntado nos autos, excelência, eu quero desentranhar essa prova. Não, você juntou nos autos, a prova é de todo mundo. Não tem essa de, a prova é minha. Uma vez produzida ela, a prova é do processo. Princípio da audiência contraditória. Toda prova deve ser submetida ao contraditório, gente. Isso aí, para quem está em estágio, eu lembro quando eu fazia estágio, ia para aulas do processo, eu me encantava, sério mesmo, isso. Quando o professor falava algo que eu já vivenciei, tem alguns colegas aqui que eu sei que já estão fazendo estágio, fala, puxa vida, é verdade. Se a parte A junta uma prova, um documento, o juiz vai fazer o seguinte despacho. Intime-se a parte B, né? Estou falando, intime-se MP, intime-se a defesa para se manifestar sobre documentos de folhas tal. Nem é mais folhas, agora é de ID, né? Que é PJE, de ID número tal. Isso é o contraditório. É a oportunidade da outra parte se manifestar sobre o documento juntado. Isso é super interessante. Princípio da oralidade. Deve ser dado predominância no processo penal
oralidade, a palavra falada. Em razão disso, está lá isso lá no artigo 400, parágrafo 1º, a audiência de instrução é tida como única. Numa só audiência faz oitiva da testemunha, oitiva dos peritos, oitiva da vítima, interrogatório do réu, de forma oral, falada. Inclusive, vocês devem imaginar isso, até peguei uma outra época, no começo da minha carreira, em tudo que falava tinha que ficar alguém digitando. Não, hoje em dia já grava, não precisa mais isso. A única coisa que se assina lá é a ata da presença lá em audiência. Tranquilo até aí? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Então, a gente chega aqui a um princípio também que já foi estudado para a gente recordar, que tem tudo a ver com o tema das provas, que é o princípio da vedação à autoincriminação. Lembram deles? Nemo tenetur si detegere, que traduz a ideia de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um princípio bem famoso, bem legal. Ele tem uma previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos e a gente extrai a ideia dele também da Constituição. Lá no artigo 8º, item 2, letra G da Convenção Americana de Direitos Humanos, diz que durante o processo toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias: direito a de não depor contra si, nem a se declarar culpado. E a Constituição fala que entre os direitos do preso, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então, essa ideia de silêncio, de não de declarar-se culpado, decorre desse princípio da vedação à autoincriminação? Sim, decorre desse princípio. Esse titular, que figura na condição de imputado, contra quem se imputa a acusação, pode ser uma pessoa que invocou esse princípio ainda em delegacia, né, ou seja, numa fase de investigação, no indiciamento, ou já dentro do processo. Logicamente que aqui a gente está trabalhando já na fase de processo. Então, mas é importante que eu diga, a qualquer momento eu posso manifestar o direito de não produzir prova contra mim mesmo, né? E não importa se eu estou preso ou solto. Uma questão que a doutrina costuma comentar é a seguinte: se a testemunha ela pode exercer esse direito. Ora, quando a testemunha é ouvida, gente, ela tem, inclusive, a obrigação de dizer a verdade, né? Ela faz o que a gente chama, que a gente vai estudar, de compromisso, né? Inclusive, há uma previsão legal de responder por falso testemunho, na hipótese de ela faltar com a verdade, omitir-se com a verdade. Ótimo, essa é o básico. Mas se se porventura alguma pergunta for resultado na incriminação da própria testemunha, ela pode permanecer em silêncio. Então, é isso que a doutrina diz, embora, vou até abaixar para falar com vocês, eu acho isso uma aplicabilidade prática bem esquisita, né? A testemunha está lá na condição de testemunha. Aí começa-se a fazer perguntas para ela, ou se chegar numa pergunta e ela fala, não, nesse daqui eu quero permanecer em silêncio. Puxa vida, quem está fazendo pergunta para ela, a acusação já vai falar, né? Vamos atrás de... Vamos a fundo em relação a essa testemunha, porque aí tem coisa. Né? É difícil, eu acho, para mim, a testemunha que está na posição de testemunha, não está na posição de réu, exercer o direito ao silêncio, manifestar-se por ficar calado. Eu acho bem estranho isso na prática. Então, o conteúdo do Nemo tenetur si detegere envolve esses direitos, ó, o direito ao silêncio, o direito de não adotar conduta ativa que possa causar incriminação, o direito de não produzir prova incriminadora invasiva, direito de não ser compelido a confessar o cometimento de uma infração e a inexigibilidade de dizer a verdade. Tá? Então, aqui, ó, quero estudar, professor, quero estudar para a minha vida prática, quero estudar para um concurso público que eu vou fazer em breve, tenham em mente esses direitos que envolvem o Nemo tenetur si detegere. Isso daqui costuma ser bem alvo de concurso público. E você pode, isso daqui, como eu vou mostrar agora, apresentar situações reais na sua vida ou vida de entes queridos envolvendo essas situações.
Direito ao silêncio é o mais famoso. Lembrem que no processo penal eu permanecer em silêncio não significa que eu estou confessando. Não existe, e isso eu bato muito nessa tecla, já bati nessa tecla com vocês antes, que não existe o quem cala consente no processo penal, tá? Vamos ler esses artigos sobre que eu faço menção aqui. A única coisa que o direito de silêncio não atinge é os dados da qualificação do acusado. Então, no interrogatório, a gente vai falar do interrogatório, acho que ainda essa semana, antes de começar a perguntar do mérito em si da questão, o juiz vai perguntar sobre alguns dados pessoais daquele sujeito. E nessa parte dos dados pessoais, ele tem que responder. Quando ir para a parte do mérito mesmo, da questão, aí ele pode exercer o direito ao silêncio. Então, eu faço menção a 186 e 198 em relação ao direito de silêncio. 186 diz que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado, de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Aí, nesse momento, inclusive, o juiz fala que o fato de permanecer calado, é bem comum o juiz falar, não levará a ele nenhum tipo de prejuízo. E o artigo 198 do CPP diz que o silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Por que essa parte em vermelho está assim, gente? Porque ela, e eu faço essa observação nessa letra A aqui, ó, artigo 198, segunda parte, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Como eu canso de dizer, melhor dizendo, o CPP tem alguns artigos que não passaram no filtro da Constituição de 88. Esse daqui, digamos que passou só metade dele, só até a vírgula. Dizer que o juiz pode utilizar o silêncio do réu para convencer-se, e eu falo convencer-se objetivamente, numa sentença, é errado. Não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição aqui no inciso 68 prevê o direito de ficar calado, então esse direito não pode gerar encargos negativos ao réu. Então isso é importantíssimo. Beleza? Um outro direito que se extrai do Nemo Tenetum Side Tegere, direito de não praticar conduta ativa. Espero que vocês recordem do que eu disse. Quem está assistindo essa aula a primeira vez, eu falo que recordo para recordar, mas estou falando exatamente o que eu disse lá. Tá? É para tentar, nos alunos que eu trabalhei processo penal 1, resgatar isso na memória deles. Né? O que significa isso? Dizer que não praticar, que ele tem o direito de não praticar conduta ativa. O réu, ele tem o direito de não praticar um comportamento que possa vir a incriminá-lo. O grande exemplo é o bafômetro, né? A possibilidade dele se recusar a fazer o bafômetro é um grande exemplo de não praticar comportamentos ativos. A gente pode citar outros exemplos, como o exemplo de não querer fornecer a sua datilografia, de não querer participar de um reconhecimento, mas, como eu disse, o exemplo mais lembrado sempre é o do etilômetro, bafômetro, né? Que, logicamente, o Código de Trânsito Brasileiro, sabedor disso, já deixou claro que nada impede a implicação de penalidades administrativas em razão da recusa, né? Eu estou embriagado, me recuso a soprar o bafômetro, nada vai acontecer comigo, opa, tem a multa administrativa pela recusa, né? E cuidado, né? A gente sempre toca nesse assunto também. A recusa do condutor é considerada um irrelevante penal, tudo bem, ele não pode ser punido criminalmente porque se recusou a soprar o bafômetro, mas o Estado pode utilizar de outros meios para testar sua embriaguez. Como, por exemplo, o cara está lá trançando as pernas, pede para o carro que está vindo atrás parar, pede para aquela pessoa atuar como testemunha do que está vendo, e a partir disso, ter prova testemunhal, tem um documento que fugiu meu nome também, que se assina, onde indica ali quais comportamentos que a pessoa teve que atestam sinais de embriaguez, olho vermelho, não conseguindo fixar em pé, esse tipo de coisa. Então, o Estado tem outros meios, senão geraria a impunidade. Alguma pergunta?
Não? Então, vou continuar. Direito de não produzir prova incriminadora invasiva. O que é uma prova invasiva, gente? É aquela que penetra o organismo humano. Então, eu, réu, tenho direito a não fornecer ser submetido ao exame de sangue. O exame de sangue depende do meu consentimento, tá? É possível me negar a fornecer meu sangue. Acontece que uma coisa é a produção forçada dessa prova invasiva. Outra coisa é o descarte, tá? Se eu descartei algo que veio do meu corpo, como uma bituca de cigarro, onde é passível à apreensão, pega o cigarro lá, por meio dele tem acesso à minha saliva e ao meu material genético, essa prova é válida. O que é proibido é a invasão ao meu corpo sem a minha devida autorização. E o que são provas... só fazendo uma observação, lembro de ter comentado isso com vocês ainda em relação à prova invasiva. No direito processual penal 1, não é aplicado ao tema provas, mas eu gosto de lembrar isso. A gente viu que tem a questão da identificação criminal. Lá, a fins de identificação criminal, é permitido que delegado de polícia requisite, Ministério Público requeira perante o magistrado autorização judicial para a coleta de material genético, quando, por exemplo, um caso de estupro, onde verifica-se a presença de material genético na vítima. Nessa situação, para fins de identificação criminal, o sujeito está obrigado a fornecer o material genético. Essa é uma exceção à hipótese dessa questão da prova invasiva. Já as provas não invasivas são aquelas que, para serem produzidas, não é preciso penetração no corpo humano. Exemplo, exame de raio-x para detectar se a pessoa transporta drogas em seu corpo. Não penetra-se o corpo humano, então é admitida a produção desse tipo de provas, independentemente do consentimento do acusado. Outro direito que se extrai do nemo tenetur si detegere, direito de não ser compelido a confessar o cometimento da infração penal. Ora, o juiz não pode, na hora da audiência, falar para o réu assim, eu acho melhor você confessar. Doutor, quero falar com você aqui, doutor, falando com o advogado, eu acho melhor simplesmente confessar. Pelo que eu estou vendo aqui, ele vai ser condenado. Isso não pode. Inclusive, a lei de abuso de autoridade estabeleceu como crime esse tipo de constrangimento. Então, tem que fornecer ele ao direito ao silêncio e pronto. Não pode confessar compelir o sujeito a falar. Se o cara quer permanecer em silêncio, acabou, morreu. E quem viu, não sei se alguns viram, perdão, e eu vou comentar disso no interrogatório do réu, inclusive, esse direito ao silêncio, como o interrogatório é um meio de defesa, pode ser executado parcialmente. O réu pode dizer, excelência, eu só quero responder as perguntas do meu advogado. Pode. Quem viu, o que vai falar? Uns 3, 4 meses atrás, um juiz ficou puto com isso. Ficou puto que o advogado falou isso para ele. Falou, meu cliente só vai responder as perguntas minhas. Viralizou, porque o juiz depois falou assim, pode falar aí, então, pode começar, não estou nem prestando atenção no que você está falando. O juiz ficou puto, mas isso é direito dele, embora incomode algumas pessoas, alguns sujeitos processuais. E, mais polêmico, a inexigibilidade de dizer a verdade. Existe um julgamento do STF, é bem antigo ele, e há uma polêmica a depender da corrente que você está, se você é mais do lado da acusação, mais do lado da defesa, mas tem um precedente aqui que diz que o direito de permanecer em silêncio abrange, inclusive, a possibilidade do acusado negar, ainda que falsamente, ao juiz a prática da infração penal. O que eu quero dizer com isso? O nemo tenetur si delegere acaba oportunizando o direito do acusado mentir no interrogatório. Ele mentir no interrogatório não vai gerar
que ele responda a qualquer tipo de crime pela mentira. Diferente da testemunha. Se a testemunha mentir, ela pode responder pelo crime de falso testemunho. Não existe o crime de falso interrogatório. A mentira pode gerar um prejuízo dele lá na frente, ele ser condenado. Mas por estratégia de defesa, por ele querer fazer uma versão dos fatos que não corresponde com a realidade, está no direito dele de não produzir provas contra si mesmo. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Esse auto de constatação mesmo. Obrigado, João e Natanael. Fugiu esse nome da minha mente. Olha, seguinte. Está faltando o princípio da vedação das provas ilícitas. Tá? Olha o que eu vou falar para vocês. Prestem bem atenção. No SIGA tem um artigo do Luiz Flávio Gomes sobre o assunto, chamado... Deixa eu localizar aqui logo no SIGA, fica mais fácil. Um artigo chamado Provas Ilícitas LIFG, saudoso LIFG, que alguns dias atrás fez 1 ano do seu falecimento. Leiam esse artigo para a aula de amanhã. Ele tem algumas marcações vermelhas que eu dei um destaque lá, para facilitar a vida de vocês. Tem no SIGA um vídeo de uma gravação minha falando sobre o tema provas ilícitas, que dura, se eu não me engano, 18 minutos. Assistam. Tem até o PowerPoint lá também. Porque amanhã, em sala, nós vamos fazer uma atividade sobre esse assunto. Estejam preparados, então, para falar. A dinâmica eu vou contar só amanhã. Mas amanhã vocês vão ter que estar mais soltos do que foi na aula de hoje. Então, lendo esse texto, as coisas vão acontecer naturalmente. Assistindo o vídeo, atividade valendo nota. Alguma pergunta? Ô, professor. Oi? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao trabalho que a gente vai apresentar. Posso? Pode. Todos do grupo vai ter que falar ou só um, a gente só interage, um vai comandando? Naquele gravado, todos. Isso. Mas a dinâmica dessa fala pode ficar à vontade. O que eu quero dizer? Vocês podem fazer um simples seminário, onde cada um fala uma coisa. Vocês podem tratar como uma roda de conversa. Vocês podem tratar como um entrevistado. Mas todos têm que ter um espaço de fala. Igual, de forma alguma. Pode ser que a gente participe, eu participo de grupos assim, eu vou falar um pouquinho menos porque eu fui o responsável por fazer o PowerPoint, etc. Isso daí é o de menos, mas tem que ter uma interação geral da forma que vocês escolherem. Quem quiser utilizar de alguma metodologia mais criativa, que fuja da apresentação normal, fique à vontade também para tratar do tema. Beleza, obrigada, tá? Né? Já dei uma lida naquele material que o senhor acabou de falar, achei bem interessante. Que bom. É sensacional esse texto. É um texto antigo. Até vou fazer um apontamento sobre isso na aula que vem, mas é muito legal aquele texto. Então, é o texto Provas Ilícitas do LFG, e assistam o vídeo do YouTube para amanhã, quando eu também falo do assunto Provas Ilícitas. Tá ok? Espero amanhã todos vocês para a gente fazer uma atividade valendo nota aqui. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Vou interromper a gravação. Professor. Oi, pode Bom falar. dia, professor. Josi. Oi.